que é um lugar conveniente para compra e venda de card game Mypecards. Tá esperando o que? Acesse mypecards.com e monte seu deck. Link... Banlist lá do outro lado do mundo, o Banlist OCG, que lançou hoje. Sim, era pra Banlist ter sido lançada há uma semana atrás, aproximadamente, mas por algum motivo ela não foi lançada. E aí, quais eram os decks dos 3 últimos reportes que teve lá do OCG, certo? O uso dos decks desde que teve desde o lançamento dele, na verdade, e o ponto do OCG, onde tava ali que o lançamento do Tiara, o lançamento do Splight, e o Splight dominou mesmo assim. Então, desde junho, aproximadamente, quando saiu o Ixizos, lá no OCG, topo, e se manteve por lá. Teve banlists no meio do caminho, onde, limitou ali Perle Reino, limitou o que precisava acontecer alguma coisa. Por incrível que pareça, o Tiara se foi de base primeiro aqui do que lá, e lá ele tá rolando por muito mais tempo. Mesmo eles dando lista tentando zero por volta de junho, tem quase um ano aí, meu amigo. Enfim, vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui, como vocês podem ver, eu tô na página do Mark Sherrill no Facebook, né? Pra poder acompanhar, porque eu não vi em nenhum lugar com imagens, mas ele colocou aqui, né? Porque o Mark é um escravo do Yu-Gi-Oh! Perfeito, Mark. Muito obrigado. Então, galera, a gente já começa chutando a porta, que é banimento do Splight. Aqui a Konami OCG aprendeu com a Konami TCG, né? E viu que foi um hit interessante, que tirou o Splight, porque, de novo, tirar o Tiara do meta, do topo do competitivo, significa abrir espaço pra todo mundo que tá embaixo, né? E a Konami falou, não, então vou mexer aqui no Elfo. Eu já disse lá, o Elfo ele é o pulmão do deck do Splight, né? E com isso, lembrando que no Splight, que no OCG o Splight não tem Toad, não tem o Sapo Exceed, tá? Então isso é importante de se frisar. Lembrando também que lá você tem cartas como o Jet e o Starter a 1. Se eu não me engano é isso, não é? O Jet e o Starter estão a 1. E não foi suficiente, a Konami baniu o Elfo. Eu já falei que eu gosto desse banimento do Elfo, né? Apesar de ser uma carta maneira, ser uma carta boa, promove algumas interações interessantes para alguns outros decks, né? Como, por exemplo, Divine, invoca Divine, Divine manda o NX, que interage com o cara com uma carta, matando uma carta. Eu acho essa interação justa. Só que, sei lá, eu não gosto dele ser tão abrangente. Mas qual é o problema? É que é um pouco, como é que eu posso dizer? Incoerente, né? Porque o Elfo, ele tem essa propriedade de ser genericão com monstro de nível 2, e eu não gosto disso. Mas, ao mesmo tempo, tem outras cartas que é genérica para nível 3, como por exemplo a Querubini existe no jogo ainda. E quando o PK foi meta, não baniram o Querubini. Você tem até o Spring, que faz a coisa muito parecida com o Querubini, só que para nível 2 também. E aí eles mexeram no Elfo. Qual a diferença? A diferença é que o Splight é um deck que já foi tier 0 no OCG, e é um deck que tem o potencial de voltar mesmo tendo sido capado. Então eles fizeram pra jogar a última pá de call nesse formato aí, a última pá de call nesse último formato que teve, onde o Splight foi tier 0 no começo e depois o Tiara tier 0 por muito tempo. Eles querem limpar isso aí do jogo. Então pra não correr isso, que eles baniram o Elfo. Lembrando que o Elfo é usado pelo Tiara também, tá? Porque você pode fazer a Meiru, invoca Meiru e tal, então Então foi isso que aconteceu, banimento do Elfo. Eles olharam pro TCG, viram que foi bom, foram lá e fizeram também. Beleza, a gente passa pra próxima carta aqui, eu tenho que trocar o número de limitação aqui, ó. A gente vai pra as cartas limitadas. E de carta limitada você tem Blaster, Glow Up, eu acho que o Glow Up tava banido, né? Mudora tava a 3 no jogo, e o Kelbeck também, tá? O Aguido e o Keldo é quem estavam a 1 no OCG. Mudora e Kelbeck estavam a 3 no OCG. Eles colocaram todo mundo a 1, ou seja, tá igual no TCG. Além disso, o Raufene estava a 2 no OCG e a Meiru estava a 3 no OCG. Hits no Tiara Laments, Perle Reino a 1, Reino Heart a 1, Shailin a 1 e Kit banida. Acho que eram esses os hits na engine, né? E aí a Raufene tinha sido semi-limitada. Além disso, no Kashira teve Paraísos limitado e o Fenrir e o Unicórnio limitados, né? Então, e lembrando que o Kashira era um deck com o Tiara, né? Assim que o Kashira chegou no OCG, passou desgraça, mano. Porra! Para de mandar mensagem. Assim que eles chegaram no OCG, o Kashira tentou peitar o Tiara Tier 0, mas era muito difícil. Em contrapartida, o Tiara pegou o Kashira e incorporou no próprio deck. Usando Paraíso, usando a Tiara Laments Kashira, que é uma carta muito boa. Então essas coisas aconteceram, né? Aí eles copiaram do que aconteceu no TCG também. Limitando o Raufenes, limitando o Meiru, limitando o Mudora, limitando o Kelbeck, o Aguido e o Keldo já estavam limitados antes. Então todas as cartas de engine, monstros do deck de Tiara Laments estão limitados. Além da Reino Heart. Lembrando que a Reino Heart está limitada aqui, mas no TCG ela não está. O que não faz diferença, porque a Reino Heart não é uma carta sozinha. Você não quer comprar ela para normalmente fazer jogada, porque você não faz jogada. Então Reino Heart
tá limitado ou não, é igual no OCG e no TCG. Se fosse isso, os decks estariam bem parelhos, estariam exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui tem 3 campos e lá não tem, tá? Então essa é uma diferença que faz diferença. Então, antes, o Tiara tava bem melhor no OCG do que no TCG, porque tinha 3 Kelbecks, tinha 3 Meirus, tinha 3 Halfenes. Isso aí está muito melhor que o TCG, apesar de ter só um campo. Mas nós temos 3 campos e temos 3 Reinhardt, ok, não faz diferença, 3 campos é ok. Mas quando tá tudo igual, e a gente tem 3 campos e eles não, o nosso deck até tá melhor do que o deles, tá ligado? Então, cara, isso aqui mata o Tiara Laments. Porra! Eu quero muito pensar isso, porque a última lista fez a gente pensar isso também. Só que os decks do OCG parecem tão incompetentes que sinceramente eu não sei se mata, tá ligado? Eu espero mesmo. E eu acho que vai, tá? Mas eu tenho medo de, fazer um World of the King aqui, todos os decks estão jogando menos o Tiara, e no dia seguinte o Tiara tá lá. Espero que o Vanquish Soul seja alguma coisa lá no OCG, por exemplo, que é a única coisa nova que tenta colocar essa parada pra frente, né? Enfim. Além disso, Lubellion foi limitado, Blue foi limitado, Druid Worm foi limitado e o Baldrake limitado. Além do Skill Drain que estava a 3 há milhares de anos. Nós tínhamos Skill Drain a 3. A Konami fez o favor de liberar o Skill Drain a 3 pra gente. Parabéns. Até o OCG limitou essa merda agora. O OCG que é tão desmiolado, limitou o Skill Drain. Mas cara, essa banlist foi pesada. Pesada. O Splight, que era um dos decks ali de segurança, né, de backup por trás, foi fudido, foi estraçalhado na banlist. Não foi só o Tiara não. O Tiara teve essas limitações aí, 4 limitações, o que deixa o deck muito parecido com o que existe aqui, além de ter o Pele-Reino. Mas o Splight, caralho, o Splight foi pra casa do cacete, porque o Starter tá na 1, o Jet já tá 1, o Elfo foi banido e agora o Bluezão foi limitado também, tá ligado? Blue A1, Jet A1, Starter A1. Ainda existe gigante, que dá pra você fazer nível 2 turbo, tá ligado? Dá pra você fazer coisa nesse sentido, pra chegar no gigante, gigante chegar no Blue, Blue chegar no Jet, Jet chegar no Starter, por exemplo. Dá pra fazer, dá. Dá pra usar com outros decks, mas o Splight passa a ser muito mais uma enginezinha, tá ligado? Um Good Stuff nível 2, ainda tem Nibble Angle, ainda tem Spring, ainda existe, tá? Ainda existe. Mas as cartas são totalmente limitadas, mano. Totalmente. Você vai ter um Jet e depois não adianta invocar o Blue porque não tem. Não adianta invocar o Jet porque não tem mais, tá ligado? O Jet até adianta porque tem os outros alvos e tal, mas que fudido, cara. Coitado do Splight. E aí, além disso, os bichos foram totalmente limitados. O que eu concordo, tá? Eu concordo. Como eu já falei... Caralho, para de mandar mensagem, porra! Como eu já falei, os bichos são power creep desgraçado em Diddy Crows, né? Não tem necessidade. Ah, cara, vai tomar no cu. Deixa eu mutar essa praga aqui. Como é que eu muto isso, mano? Silenciar conversas. Foda-se, deixa eu silenciar isso aqui. Vai tomar no cu, meu patrão. Confirmo. Desconectar. Desconectar. Foda-se. Caralho, chatice do cacete, mano. Enfim, os bichos são um puta power creep nos Diddy Crow, né, cara? E tipo assim, é uma hand trap? Tem que ter mais hand trap no jogo? Eu acho. Tem, precisa. Porém, os bichos, cara, é um aumento de poder grande, tá ligado? Não é só uma power creep assim de... eu vou usar essa carta porque ela é melhor. Funcionalmente. Ela tem também um poder muito grande, sabe? O bicho é um bicho de 2.500 pontos. E é uma engine que tem uma coisa dentro de si. Sabe qual é? É o Lubellion que pega o Magna, eu invoco o Magna, banindo alguma outra coisa do cemitério. O Magna pega alguém na endphase, o Lubellion tributa o Magna, se invoca, o Lubellion dá efeito, coloca o Brand Beast face up, na endphase o Magna pega outro Diddy Crow que vai entrar e eu vou ter 2 bichos com 2.500 de ataque plus uma trap que popa, tá ligado? É desproporcional, desproporcional. Então eles não são mais uma engine de Diddy Crow, pelo menos, tá ligado? Parece que não. Até porque eles são sazonais, depende de ser Light Dark, depende do meta tá em volta de Light Dark, se não tiver, não adianta usar, menos que seja um deck específico como um Dashman, por exemplo, ou um Dragon Link, eu entendo tudo isso, mas eu gosto deles limitados. O Magna já tinha sido limitado na última lista, tá? O Magna Hunt já tá limitado, e agora eles limitaram Druid Worm, Baldrake e Lubellion, tá? Só tem um Saronir 3, parabéns, Dashman. Só tem um Saronir 3, de resto tá tudo limitado. Hip Bichel. Ainda dá pra usar, obviamente, né? Se você quiser usar, dá pra usar um de cada, e ainda usa o Saronir. 2 Saronir, por exemplo, 3 Saronir, ainda é uma engine competente, tá? Um Baldrake, um Magna, um Baldrake, um Magna, um Druid Worm, e aí 2 Saronirs e um Lubellion, 6 cartas aí, tá ligado? Você não vai comprar carta repetida, obviamente você sempre vai querer ter o Saronir e tal, mas, enfim, eu gostei dessa limitação aqui, né? E o Skill Drain, não preciso nem dizer. Agora, no semi-limitado, aqui chega nas cartas que
né? O Ancient Fire Dragon tomou errata, foi limitado na última lista, voltou. Gazelle voltou a 2 depois de muito tempo. Gazelle tá a 2 de novo. Saryuja, Saryuja tava limitado? Por que o Saryuja sair da lista eu não sei também, tá ligado? Pra quê? Pra quê? O Ptolomaios também é completamente sem necessidade, mas tudo bem, tá semi-limitado aí. O Ancient Cloak, é Ancient Cloak esse aqui? Eu não lembro o nome dele. Ancient Cloak é Phantom Knight, né? Eu esqueci o nome desse Blackwing, mas é aquele que... Shinder Cloak. O Shinder Cloak foi semi-limitado, também não gosto, mas não existe mais o Fiber, né? Então o Shinder Cloak tem muito baixa chance de ser abusado. Hulk, o Hulk tá limitado há tanto tempo no OCG que... Pô, mano, agora ele saiu a 2, tá bom. O Colosso ainda existe, né? Tá 1 no OCG. Teve o Nadir também tá limitado a uma cota de tempo, tá? Inclusive é um hit que tem acontecendo no Master Duel também. O Nadir e a 2 aí não tem problema nenhum. Então, apesar, não é só porque eu gosto. Eu não gosto, só porque eu gosto do Nadir, do deck Invoked Dogma. Mas o Nadir é claramente uma carta desequilibrada, injusta e boçal. Deveria queimar, não deveria ter ido a 3 no TCG. Mas, enfim, tá aí. Spellbook of Judgment, porque não fez diferença. Fountain foi a 2. A Fountain tava a 3, foi a 2, mas foda-se, né? Todo mundo só usa 2 mesmo. Então essas cartas semi-limitadas praticamente não fizeram cócegas, né, no jogo. Nada que é útil pro competitivo. Nada que coloca algum deck antigo no patamar pra poder suprir o espaço em que o Tiara tá deixando. E livre tem Galateia, tava 2 há um tempo já, né? Ou tava 1, não, acho que tava 2. Swap Frog, tinha entrado na lista por causa do Splight, agora ele saiu. E ainda existe Ronin, né, diga-se de passagem. Kagari, tava a... tinha ido a 1, foi a 2 depois, né, quando aquela banlist do Master Duel foi espelhando uma banlist do OCG, então o Kagari tava 1 há muito tempo, né, tinha 2 engage, mas tinha só um Kagari e 3 multi-roll. Agora o Kagari tá livre no OCG, a engage ainda tá 2, tá, mas enfim. E a Tagaraço e a Eldland que também tinha pago 4 em algum momento, tinha ido a 2, agora voltou a ficar livre a 3. Não tem muita nota a se fazer com relação a esses decks. Pontos a serem batidos. Eu esqueci de mudar a porra da carta aqui, né? Eu tava falando das cartas semi-limitadas e esqueci de mudar isso aqui. Pra que eu coloquei isso então, né? Semi-limitado é desse jeito, tá? Enfim, pontos a serem batidos. Kashtira. O Kashtira teve um aumento significativo de uso no OCG depois dos últimos torneios, né? Nos 3 últimos Road of the King, o Kashtira passou a ser o segundo deck mais representado dentro do OCG. E ele cresceu um pouco mais depois, ficando parelho em uso do OCG com o Tiara Laments. Tá? Então o Kashtira teve um aumento significativo de uso dentro do OCG e não tomou lista. Aí entra o grande problema, tá? Aquele grande problema de, uma coisa não tá sendo usada agora, não precisa mexer e tal. Ou então a Konami mexer pra algo especificamente que está causando impacto. O Splight foi mexido porque o Splight já foi Tier 0. O Kashtira nunca teve a chance de ser um deck decente no TCG, no OCG, perdão. Então o Kashtira foi um deck relevante tardiamente. E como ele foi de maneira tardia, a Konami não olhou pro Kashtira. Talvez devesse tomar mais outra coisa, né? Porque liberar espaço pra todo mundo, pra os outros decks. O Kashtira ser um deck no meta não é legal. Não é legal pra ninguém, né? Só que eles têm Paraísos a 1, eles têm Fenrir a 1, eles têm Unicórnio a 1. Você quer outra coisa além disso? Talvez, cara. Talvez. Acho que o Kashtira é um deck zoado e era uma oportunidade muito boa pra, de fato, dar uma limada nesse ano passado aí do Yu-Gi-Oh! Pro OCG. Essa monotonia do Yu-Gi-Oh! No OCG. E liberar, novamente, botar as coisas... Uma parada que ainda não existe. Decks novos, tá chegando o Vanquish Soul aí, quem sabe o Manadom pode fazer algo, quem sabe o... Eu não lembro de outro deck, o Dino? Não sei, talvez algum outro lançamento exclusivo que eles façam. Pois dá uma liberada, tá ligado? Enfim, eu não consigo nem pensar nos outros decks rogues além desse. Tem o deck de Super Heavy Samurai, ainda continua por lá, quem sabe faça alguma coisa. O deck de Pearly, quem sabe vai fazer alguma coisa agora, já que o espaço tá livre. Dá uma olhada na última Road of the King e olha todos os decks que não são Kashtira e Tiara. Vê se tem algum potencial, e Splight, obviamente, né? Vê se tem algum potencial em alguma coisa. Mas é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Thumbnail na tua cara!